Hoje, 3 de outubro de 2025, sexta-feira. Estamos continuando a série de estudos de Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8. Nós vimos capítulos anteriores até o 7. E aqui, para começar o capítulo 8, Paulo diz o seguinte, antes da oração. Senhor Deus, abençoe esse nosso estudo dessas difíceis compreensões e mistério de Cristo, da salvação das almas humanas, para a edificação dos nossos ouvintes, tua Santa Igreja, com teus santos anjos. Em nome de Jesus, Pai Celeste, pelas graças do teu Espírito. Amém. Esse é o Salau, foi o oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória para o Grupo Cruz, Força e Fé, no WhatsApp também. Se gostar, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. Dê um like, comentário. E ainda temos a promoção ainda para o grupo WhatsApp do curso de Teologia, com 170 arquivos, 92 aulas. Você pede no privado ou no grupo WhatsApp e a gente envia, preço de custo, R$40, um pendrive para você ouvir os áudios enquanto você faz o café, o almoço, e vai edificando e crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo as disciplinas da teologia bíblica, como eclesiologia, estudo da igreja, como armatologia, estudo do pecado, etc., diversas partes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a história, você vai compreender a organização das igrejas, as igrejas irmãs em Cristo. Então, o versículo 1 do capítulo 8 começa assim: Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal que está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Então, até o capítulo 7, Jesus é apresentado e Paulo apresenta os argumentos de que ele está no trono da majestade do céu. Tem duas coisas que hoje o homem racional, moderno, democrático, republicano ou globalista não entende hoje. Existe um céu, uma dimensão celeste, lá existe um reino, existem bilhões de anjos, né? Existe um trono. Esse trono foi visto pelo profeta Ezequiel. Ele é um trono que suspenso no ar, né? Uma dimensão celeste, que na física moderna não entende. Aliás, a física moderna entende muito pouca coisa, né? Além da fronteira de Planck, no buraco negro, das trevas, a falta do tempo, falta do espaço, a matéria não existe, as partículas não existem e tudo parece desaparecer, além do buraco negro da fronteira de Planck. Então, a matéria que se pensava, os materialistas, como os marxistas, comunistas, e os racionalistas europeus, etc., e os ideólogos políticos, etc., que estão pelo mundo, achavam que a matéria era tudo que existia e que Deus era o povo, como diz os comunistas da China. Mas a ciência moderna está mostrando que além do buraco negro não se tem lei, não se tem criação, não se tem partícula, não se tem matéria. Então a matéria também não existe. E também os campos de energia também não existem. Então nem existe matéria, nem existe energia. O que será que existe? É o incógnita, né? Existe o quê? A vontade do Criador, que criou a partir do que não existe aquilo que existe. A partir do nada, como vem a teologia cristã vem dizendo há séculos, né? A ciência agora se deparou com a teologia cristã, depois de Revolução Francesa, Revolução Bolchevique, agora com a Terceira Guerra Mundial, Armagedon, a ciência chegou a entender que a matéria só existe pela vontade do Criador. Então, além da fronteira de Planck, só existe a vontade do Criador, de ter criado das trevas todas as coisas que existem, que não existia, que não era visível, aquilo que existe, que era visível, e todas as consciências humanas e angélicas. As angélicas caíram, em parte, um terço caiu na treva, na rebeldia, na revolução, como diz, né, no meio humano, e 2/3 dos anjos ficaram com o Senhor Jesus. Então adoram o Senhor Jesus, que é o Verbo. Nós falamos da epifania, da cristofania, que Jesus aparece como Yahvé para Abraão, que Jesus aparece como Melquisedeque novamente, como sumo sacerdote, rei em Jerusalém, onde ele vai voltar. E Abraão, então, recebe aquelas promessas que surgiu Israel, e depois Israel, Moisés, os profetas e Jesus, próprio Jesus Cristo e os apóstolos, uma nova aliança. Então, essa nova aliança que Paulo está demonstrando, que
que Jesus veio cumprir aquilo que estava na lei, nos salmos e nos profetas. E ele cumpriu a Páscoa, deu o seu sangue, deu a redenção da humanidade, não dos anjos caídos. Os anjos caídos não têm recuperação, não têm redenção. Os anjos ficaram na graça, estão servindo e edificando a igreja. E agora ele faz esse resumo dos 7 capítulos de Paulo, dizendo que Jesus, depois de ter cumprido toda essa vontade do Pai, que está além da fronteira de Planck, da física quântica moderna, ele se assentou no trono da majestade no céu, o trono que Ezequiel viu suspenso sobre 4 querubins. Então, o trono de Deus ele é suspenso nas dimensões dos universos que temos, né? Dos campos energéticos, dos campos da matéria, dos campos das consciências. Esse trono de Deus está flutuante, acima de todas as coisas. E é majestoso, e Jesus se assentou à direita do Pai, da vontade do Pai, como ele sempre faz a vontade do Pai. A nossa mãe, depois que nós perdemos nossa mãe, nossos pais terrenos, ela passa a ser o Espírito da Palavra de Deus. E o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos criou e que está intercedendo por nós, somos sacerdotes. Então, um dia, para quem ainda tem mãe e pai, muito bom. Para quem não tem, como é meu caso, Deus nos proveu um pai e uma mãe, né? Infinito, eterno, misericordioso, para nos criar, para nos consolar nesses tempos de guerra de Armagedon. No mundo já tem 5 países sendo bombardeados, né? E a Venezuela está na fila. Então, queira Deus livrar o nosso Brasil. Está difícil, mas para Deus nada é impossível. Um ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Então aqui Paulo está argumentando que aqueles judeus hebreus estavam querendo sair para outras religiões, se não é cristã, que já tinham recebido o batismo, já tinham crido em Jesus, já tinham visto os dons do Espírito Santo que ele derramou do trono da majestade do céu, e agora estavam querendo voltar para César, né? Não sei se o César era careca também, né? Mas o César estava lá chamando esses hebreus, ó, fica aqui na nossa panela, que vocês vão se dar melhor. E Paulo, então, estava argumentando com eles que não compensa vocês serem apostatarem da fé em Jesus Cristo. Vai ser muito pior para as consciências de vocês, e eternamente. E aí ele estava dizendo, porque o trono de Deus, o tabernáculo, o santuário de Deus não é feito por mãos humanas, mas está no céu, é feito por Deus e seus santos anjos, para nós habitarmos na casa do Pai. Como João 14, 1-3, Jesus fala que na casa do meu Pai há muitas moradas, eu os prepararei lugar para a sua igreja, porque eles que creem permanecem na fé frutífera até o fim. E segue os 10 mandamentos aprofundados por Jesus. Os 10 mandamentos aprofundados por Jesus, não ter outras religiões e outros deuses e outras prioridades, senão o amor a Deus, e depois disso, não fazer imagem, ou seja, liturgia que não seja para servir a esse Deus verdadeiro, Deus de Israel, Deus dos apóstolos, Jesus do Messias, e os demais mandamentos, honrar pai e mãe, quer dizer, honrar a vida humana, né? A mulher tem que valorizar a vida que Deus, como meio de vida que Deus dá ali, exerce no ventre materno, né? A semelhança de Maria, tem que procurar a graça de Deus, ver aí, dessa graça não dar falso testemunho, ou seja, pensar nas palavras que você fala, para você não estressar, tirar o sossego da casa, do país, da vizinhança, mas você é livre, viver a sua liberdade, mas para fazer o bem, não para fazer o mal, como diz o Papa Pio X, né? Nós temos liberdade, mas para exercer o bem, não para fazer o mal. Ninguém tem liberdade para fazer o mal. Então a gente tem que pensar no que fala e treinar bem o que faz, o bem que se faz. Então essa é a nossa liberdade que nós temos em Cristo, não é outra não. Esses bombardeios aí, Jesus tirou da nossa mão, né? A igreja não pode estar bombardeando os outros usando a violência, a espada, né? Por quê? Porque Jesus diz, aquele que usar a espada sofrerá. Então por isso que a gente vê essas guerras nunca acabam, né? Então o profeta também diz, pela minha sabedoria, pelo meu espírito, e não por violência. Então Deus, ele pelo seu Espírito Santo, quando ele quer julgar uma pessoa e acabar com aquela pessoa, ele acaba com o espírito dele. A gente não precisa botar a mão na espada, né? Deus mesmo elimina aquela pessoa. O Espírito julga aquela pessoa em vida, né? Tem muitos casos, a gente vê aí toda hora. Eu vi um testemunho de um muçulmano, né, que estava sendo torturado porque ele tinha convertido a Jesus. E no último momento de vida dele, saiu um raio do peito dele e matou aqueles torturadores dele. E hoje ele se converteu, é um padre e tal. Deu esse testemunho. Então o Espírito Santo é poderoso. E quando Deus julga, é que nem Sodoma e Gomorra. Ele só julga uma vez, perde a paciência uma vez, mas aí é para sempre. Aí não tem volta. Aí não tem terra,
tem tecnologia que faça a terra de Sodoma e Gomorra produzir mais. Secou ali, caiu no juízo de Deus, acabou, morreu, acabou para sempre. Não tem mais tecnologia que levante. Então é por isso que nós temos que ter esse temor a Cristo, a palavra de Deus, a nossa mãe, e a Jesus Cristo, nosso Pai, Criador e Redentor. Nosso irmão, né, também, porque ele adquiriu a nossa natureza. Porque todos somos sacerdotes ordenados para oferecer dom de sacrifício pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer. Porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dom segundo a lei, que serve ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi demonstrado por Deus, quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz, olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. Então muita gente está criando religião, está criando teologia, hermenêutica falsa, longe da fidelidade da palavra, da boa interpretação da palavra de Deus. E Deus admoesta, Deus diz assim, ó, cuidado, cuidado, não inventa teologia, não inventa revelação não. Eu estou dando a revelação, copia o que eu estou te revelando. É isso que ele falou para Moisés. E ele fala para nós hoje, não vamos inventar pregador, pastor, não vamos inventar doutrina, vamos repetir a doutrina que Deus revelou nos apóstolos, no Messias, no Evangelho, na lei, na Torá, os profetas, sem invenção, sem criatividade, como diz um careca aí, né? Sem criatividade. A lei tem que ser aplicada, a revelação tem que ser aplicada. E aí diz que são sombras e exemplo das coisas celestiais, porque as coisas celestiais são muito elevadas para a nossa dimensão, para a nossa mente, para a nossa pequena capacidade. As coisas de Deus do céu são gigantescas, são infinitas, são eternas. Nós somos limitados em um soprozinho de vida que Deus soprou aí nos nossos pais para nós existirmos, né? Então, nós não devemos viver sem esses dons e que o Messias, que o sumo sacerdote Jesus, distribui para nós, de pregação, de inteligência, sabedoria, e crescer na graça e entendimento para nos comunicar com esse Messias, com esse Jesus, amém? Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sob melhores promessas. Então, se Deus, na plenitude dos tempos, nos converteu Paulo para o maior intelecto da época, ele sabia hebraico, grego, aramaico, latim, e era formado em Gamaliel, na revelação da Torá, dos profetas, dos salmos, ele sabia tudo que Deus tinha derramado de filosofia, de teologia para a humanidade, naquela plenitude do século I. Os romanos sabiam tanta coisa de engenharia que agora eu estou aprendendo com ele. Apesar de ter feito uma graduação de engenharia, eu estou aprendendo coisas que ele fazia, como por exemplo os sifões que eles construíam para levar a água a distância de quilômetros e quilômetros. Né? Uma coisa muito inteligente que eles tinham, vias. E a justiça, né? Os tribunais que até hoje seguem aqueles rituais, aqueles conhecimentos, aquela ciência jurídica dos romanos. Agora mesmo nós vemos um caso aí da deputada brasileira que está exilada, e ela falou que quando disse que como a justiça brasileira tinha feito o processo dela, aqueles juízes de Roma riram, né? Disse, não, você está brincando com a gente, não é possível. Ele é réu, é promotor, é juiz, é acusador, é tudo no processo contra você. Ele não, você está brincando. Aí pegaram o relatório dela e mandaram transcrever para o italiano, porque não acreditaram. Você só pode estar brincando com a gente aqui na Itália. Então, quer dizer, para você ver, até a ciência jurídica romana é respeitada, a modernidade não venceu o que eles entenderam sobre a lei, a defesa, o advogado, etc. Até hoje. Então você veja como a plenitude daquele século I, Deus preparou tudo, né, e as línguas para revelar nosso Senhor Jesus Cristo, para revelar essa mensagem da salvação das nossas almas. Porquanto se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. Então o primeiro pacto, Jesus fala lá na lei que vai fazer um novo pacto. Por quê? Porque tinha defeito, ele era temporário. Enquanto Jesus não chegava o tempo de Jesus se encarnar e dar o seu sangue verdadeiro, no lugar daquele sangue do cordeiro, do holocausto, do Yom Kippur, foi esses dias de Israel. Eles estão fazendo Yom Kippur, querendo construir, matar bode de novo, cordeiro. E eles estão ali com aquele véu, como diz Paulo ainda, tapado, que Jesus já veio, já derramou sangue para nossos pecados. Ele não vai fazer outro sacrifício. A Eucaristia traz aquele sacrifício ao nosso coração, à nossa mente hoje, consagrado o pão e o vinho, carne e sangue de Jesus, mas não repete mais aquele sacrifício. Aquele sacrifício é único. Ele é apenas atualizado pelo sacerdócio nosso na igreja hoje. Porquanto se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E aqueles judeus todos estão no primeiro pacto, ainda com aquele véu, como diz Paulo, coberto, eles não estão vendo
quando Jesus derramou sangue na cruz, aquele véu do santo, lugar onde a glória de Deus brilhava, aquela luz que se expandia, chegava a cobrir toda a cidade, aquela glória de Deus ali saiu daquele templo, rasgou aquele véu, ela saiu daquele templo e foi pousar na igreja. Hoje nós somos o templo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E achando não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Então Jesus não considerou mais aquele pacto, daquele sangue dos cordeiros, que era sombra, que era exemplo do que ele faria na cruz, porque eles foram infiéis também. E porque era temporário. E eles não ensinarão cada homem, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em suas mentes, eu escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Então, se Deus escreveu as suas leis agora de Jesus, os 10 mandamentos aprofundados, não só cobiçar as coisas alheias, né, mas também não roubar, né, não só honrar pai e mãe, mas honrar a vida humana, né, que é a fonte ao pai e à mãe. E a maneira, o pai e mãe, não pai e pai, não mãe e mãe, né? Não como querem hoje, muitos casamentos aí, GBL, que ter mais animal, gato, cachorro, por aí vai. Então isso só mergulha naquilo que é pior quando se afasta da revelação de Deus. O homem e a humanidade vai cada vez pior. Como no nosso Nordeste, vamos orar para que ser livre desses PCCs da vida. Não se pode nem ir à praia mais sem pagar o PCC. Não se pode ter internet sem pagar um PCC. Então, olha só a situação do meu querido Nordeste, como é que está, né? Porque foi mergulhando em bolsa isso, bolsa aquilo, deixa o que tem, por amor, por amor, por amor, mas não pregou o evangelho da conversão, do arrependimento. Então o crime vai avançando, né? O governo vai relaxando e o crime avançando, né? E o governo não tem o poder de converter. Então eles afastam a igreja, o pregador, né? Toma o celular, toma os cadernos do pregador, como o pastor aí, Selo Malafaia, foi aprisionado, né? Na sua pregação, e ele diz assim, não, por amor, deixa a bandidagem, por amor, e não chama a bandidagem a arrependimento, a mudança de comportamento, a honestidade. E aí o resultado é que a bandidagem toma o poder. E a população sofre na mão dele, apanha na mão dele, paga conta para o PCC todo mês, padaria, guarda estacionamento, etc. Então tá aí o nosso Nordeste, as praias lindas do Nordeste na mão da bandidagem. O que vai fazer? Pregar para a nova juventude se arrepender, ser honesto, para o governo, para os eleitores votarem honestamente, para pessoas honestas, pessoas de Cristo, pessoas de Deus, pessoas santas. Senão não tem jeito, é buraco e vela caixão, e vela preta, inferno, pior, fogo e lago de fogo para sempre. A ira de Deus, Sodoma, Gomorra, enxofre. É o fim de toda a comunidade nação que rejeita o evangelho, como isso que Paulo está pregando aqui na carta para nós, os hebreus. Vocês têm o evangelho, vocês têm as igrejas, o que está acontecendo? O diabo está seduzindo vocês com a violência, com o pecado, com a pornografia, com a droga, com o vício, com a linguagem destrutiva, com os discursos enganosos, por amor, deixa o mal, por amor, né? Então, a nação precisa se cuidar. O Sul não está tão dominado assim, mas o Nordeste, depois daquela pandemia ali, tomaram conta, né? Tem ministro aí que está prestando conta até de respirador que nunca comprou na pandemia, né? Então, tá feio a coisa. E Deus vai julgar, não se iluda, Deus é o Criador julga, queiramos nós ou não. O proprietário, criador, fundador, vai julgar, é juiz e julga melhor que muitos aí. E definitivamente. Então, por isso, para a nossa salvação e nossas almas, Deus fez um novo pacto em Cristo. Deus teve que mandar seu filho para a gente acordar. Isso assim está aqui, ó, eu existo, eu estou na dimensão, mas eu mandei meu filho nessa dimensão inferior aí, ó, de carne e osso imortal. Para vocês verem que eu existo, estou aqui no céu. Olha, cuidem das vossas almas, como o pastor pregava lá nas praias da Bahia, né? Aos jovens, depois do culto, disse, eu não vou brincar com a alma de vocês, porque lá na Bahia era pesado, era, né, lambada, era tudo que é diversão, às vezes saía do rumo. Então, eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece tu ao Senhor, porque todos haverão de me conhecer, do menor até o maior. Então Deus está falando a você, está
se revelando a você, e você não pode recuar, você não pode negar. E eu não preciso dizer isso, está no seu coração, está na sua mente. O Espírito Santo está falando e influenciando você. Você tem que arrepender, seguir a Jesus até o fim. A palavra de Deus é nossa mãe e Jesus Cristo com o seu Espírito também nosso Pai. Porque serei misericórdia para com suas injustiças e seus pecados e suas iniquidades. Não mais me lembrarei. Então Deus Pai, o Espírito de Deus Pai, que é não gerado, Jesus foi gerado na eternidade, o Espírito do Pai não foi gerado por ninguém. Ele é único, absoluto e soberano. E alguns filósofos, achei muito interessante, eles dizem que o Pai tem um local na Trindade e é a memória. Então o Pai é a memória de tudo. Se ele esquecer, está esquecido. Se ele perdoar, está perdoado. É como se você deletasse o arquivo lá definitivamente na sua internet ou no seu celular. Então, se o Pai deletou, se o Pai perdoou, está perdoado. Se ele não perdoou, não está perdoado. Não adianta. Precisa do sangue de Jesus Cristo. Assim ele diz, o novo pacto ele tornou o primeiro velho, ora o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Então se Deus disse que o pacto que ele fez a Israel era um pacto salvador, era um pacto de amor, continua sendo, mas foi renovado pelo pacto de Cristo. Foi completado pelo pacto de Cristo, porque o próprio pacto da lei dos profetas apontava para Cristo como o novo Moisés legislador. E Jesus veio cumprir plenamente no primeiro século a plenitude intelectual humana. Claro que aqui nós tivemos outros desenvolvimentos científicos, mas nada comparado com o que o homem ganhou até o primeiro século. De conhecimento jurídico, de conhecimento filosófico, já tinha passado Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, grandes Platão, grandes filósofos e teólogos, Gamaliel, Paulo, os profetas de Israel. Então, até o primeiro século nunca houve um avanço tão grande do valor, do conhecimento, da consciência humana. E é por isso que nós estamos pregando, para que a sua consciência seja tocada também e você aceite Jesus. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas palavras, se arrependa dos seus atos, se arrependa dos seus hábitos, do uso do seu corpo. A nossa consciência, Deus deu esse corpo, então, material, essa matéria morta ainda, é mortal, né? Mas um dia ele vai nos dar uma matéria imortal, como o corpo de Jesus Cristo, e multidimensional. Nós vamos até, inclusive, no Apocalipse, depois nós vamos fazer um estudo. Nós herdaremos o planeta Vênus, está sendo preparado para que nós, a igreja, também tenhamos o planeta Vênus para habitar num corpo celeste, eterno e imortal. E no final, Deus vai fazer uma matéria eterna, imortal, para a nossa alma e nosso corpo com Jesus imortal habitar para sempre, depois do milênio que está chegando. Israel vai começar a inaugurar esse milênio depois da grande tribulação. Todas as igrejas, todos os cristãos vão ser arrebatados de todos os cemitérios e virão com Jesus nessa luz radiante da dimensão celeste para reinar sobre todas as nações. 10, 20, 100 cidades serão prefeitos, serão governadores, né? Serão presidentes com Jesus Cristo. Por 1000 anos depois, o Estado eterno na Nova Jerusalém, que é de 1.800 quilômetros, ou talvez 2.200, dependendo do padrão do côvado que você usar em Apocalipse 20, essa cidade de Deus, que Deus construiu, não o homem, não o arquiteto, não o engenheiro, não o operário, mas Deus construiu com santos anjos para nós habitar na casa do Pai, como está em João 14, 1 a 3. Então, se você quer arrepender dos pecados e ainda não aceitou Jesus, faça agora a oração, arrependendo dos seus pecados, aceitando Jesus, o Messias, a vida eterna com Ele, na sua palavra, nossa mãe, e com o seu corpo de Jesus Nazareno glorificado, nosso Pai no céu, com nossos pais terrenos também, que a alma deles esteja lá conosco, todos os nossos irmãos na igreja. Pedimos, Senhor, o Brasil, por esse tempo de eleição, para dar uma melhorada no nosso país, no nosso povo, em nome de Jesus. Eu sou o Alf. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço e continue a série, que vamos gravar o capítulo 9 de Hebreus, depois disso.